Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Altíssimo possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Estamos dando uma olhada nesse livro, estamos entrando num assunto bacana. Esse é o vídeo parte 3, que fala sobre o método de interpretação bíblica. Pessoal, esse assunto aqui ele é muito importante, Infelizmente, se você que gosta, amantes da Bíblia, que gosta da história que aconteceu no passado e está tendo conhecimento bíblico, você tem que aplicar o método correto de ler, porque se você aplicar um método errado, você pode estar cometendo vários erros e não vai estar acompanhando de forma correta, os acontecimentos históricos da Bíblia. Beleza? Então vamos lá então. Nós paramos aqui onde Agostinho define sua abordagem da seguinte forma: o que foi revogado em Cristo não foi o Antigo Testamento, mas o véu que o encobria, para que o Antigo Testamento pudesse ser entendido por intermédio de Cristo. Aquilo que sem Cristo era obscuro e oculto, no estado em que se encontrava, foi revelado. Paulo não diz a lei ou o Antigo Testamento estão revogados. Portanto, não significa que aquilo que estava encoberto tenha sido, pela graça do Senhor, descartado como algo inútil. Antes, o véu que ocultava a legítima verdade foi removido. É isso que acontece com aqueles que buscam entender o sentido das Escrituras com determinação e devoção, e não com arrogância e maldade. Eles se revelam minuciosamente a ordem dos acontecimentos, nas razões que motivam as obras e as palavras e a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, de maneira que nem mesmo um único ponto permaneça fora do mais completo equilíbrio. As verdades ocultas são reveladas em imagens que devem ser traduzidas à luz pela interpretação. E isso aqui é fala de Agostinho. Tem algumas questões aqui que é positivo no que ele falou. Vamos dar continuidade. Agostinho, por meio dessa linha de análise, segue destacar a unidade existente entre o Antigo e o Novo Testamento. Ambos dão testemunho da mesma fé, mesmo que sua maneira de expressá-las possa ser diferente. Um conceito que foi elaborado por João Calvino, Agostinho expressa esse conceito em uma frase que se tornou de central importância para a interpretação bíblica, especialmente por sustentar a relação existente entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento se encontra latente no Antigo e o Antigo Testamento se torna patente no Novo. É interessante essa frase. Essa distinção entre o sentido literal ou histórico das Escrituras, de um lado, é o significado espiritual ou alegórico, mais profundo. De outro lado, tornou-se algo comumente aceito pela Igreja. No início da Idade Média, então, pessoal, até um determinado período da história, a Igreja aceitou o método histórico, o sentido literal e histórico, e também o significado espiritual e alegórico. Esses dois. Aí, vamos dar continuidade. O método padrão da interpretação bíblica, o método padrão de interpretação bíblica utilizado na Idade Média é normalmente conhecido como quadriga, isto é, os 4 sentidos das Escrituras.
As origens desse método encontram-se especificamente na diferença entre o sentido literal e o espiritual. As escrituras apresentam 4 sentidos diferentes. Ao lado do sentido literal, era possível distinguir outros 3 sentidos figurados: o sentido alegórico, o definido, aquilo em que os cidadãos devem acreditar. Logo no alegórico, o sentido trampológico ou moral, estabelecido que os cristãos devem fazer, e o sentido anagógico, definido aquilo que os cristãos deveriam esperar. Portanto, 4 sentidos das Escrituras eram os seguintes. Então aqui ele vai trazer os 4 sentidos das Escrituras, que era naquele período da Idade Média. O sentido literal, pelo qual o texto bíblico poderia ser tomado por seu valor aparente. O sentido alegórico, que interpreta certas passagens bíblicas com a finalidade de criar declarações doutrinárias. Essas passagens tinham a tendência de ser obscura ou de possuir um sentido literal que, por razão teológica, era inaceitável aos olhos dos seus leitores. Esse sentido alegórico, a meu ver, é um problema. O sentido trampológico ou moral, que interpretava as passagens com a finalidade de gerar uma orientação ética para a conduta cristã. O sentido analógico, que interpretava as passagens com o objetivo de indicar os fundamentos da esperança cristã, apontando na direção do futuro cumprimento das promessas divinas na Nova Jerusalém. Então aqui são os 4 sentidos das Escrituras. E aí nós vamos ficar por aqui, para que o vídeo não venha ficar muito longo, e nós vamos dar continuidade aqui no conteúdo, e até o próximo vídeo. Eu não vou estar falando muito. Quando eu vejo que tem alguma questão que eu vejo que é perigosa, aí eu vou falar, né? Mas eu quero somente trazer as informações dos textos. Mas é você que vai tirar as suas conclusões. Se essas interpretações são positivas ou se elas são negativas para o conhecimento e para o desenvolvimento aí do seu conhecimento com relação às Escrituras. Eu já tenho o meu pensamento, pode ser que depois eu fale um pouco sobre isso, mas tem muitas coisas aqui, principalmente o sentido alegórico, eu vejo como um problema grave, que foi criado aí no decorrer da história, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.